a edição de hoje do Ponto de Encontro. Junho é um mês especial para a PUC Campinas. Esse mês a universidade completou 75 anos e por isso a edição de hoje do programa é especial. Um dos objetivos da PUC Campinas é disseminar conhecimento e uma das formas de fazer isso é através dos concursos literários, promovidos todos os anos aqui na instituição. Nessa edição do Ponto de Encontro, 5 alunos vencedores desse concurso vão apresentar os trabalhos produzidos na universidade, especialmente para você. Para fazer esse programa, a gente conta com a participação de 2 professores do CLC, o Centro de Linguagem e Comunicação. O professor Fabiano Ormanese e também a professora Tereza de Moraes vão comentar esses trabalhos dos alunos, que são crônicas, contos e também poesias. Fique agora com os trabalhos feitos por eles. A view from the top. A faint scratch or rustling seems like an uproar as I dawdle quietly up the stairs. I've been living in the church all of my life, and I know all its crooks and secluded secrets. This is the only staircase up to the spire. The steps, simple, woody, and so many of them. Some complain, others moan in annoyance, and some even yelp as I step carefully onto each one, feeling my breath getting louder as I get closer and closer to the top. The spire is the only place where I'm vulnerable to life. That exposure, being in contact with the absolute. It's what forbids access. None but the priests may ascend. They are the only ones with the fortitude of this divine realm. Well, at least that's what they use as an excuse. All of a sudden, I go from blindness to a bright new world, finally getting to the top. I let out a sigh of relief. Relief for now, I won't be secure, like the priests want me to be. I'm the spiral's highest point, where there's no innocence left. I look above and see dark feathers against the blue skies, living creatures as small as drops of liquid, but with which contact is a deadly and powerful poison. All of them able to fly against the wind's constant flow. A sea of them drifting with grace and unity as if attached to each other. Honing my view on the creatures, I see that it is incomparable and bears, like each of its fellows, a special mark, just as we do. An image of morning prayer goes through my mind as I visualize all the nuns, including myself, lined up. They all have their hair covering their faces and look down in fear, while I keep my head up high, ready to confront the world. I refuse to suffer quietly this absence of freedom. I take one step forward, wishing I could just join the multitude of birds, soar away from all these people, watching the great pavement as they make their way through the insignificant. Their mind rarely in synchrony with their bodies and never in synchrony with the world around them. I'd escape from these walls that keep me from getting hurt. The locked doors that bar me from making my own mistakes and leaving my mark. Fly above the unseen, over the unnoticed asymmetric beauty of the jade parks welcoming so much life. Places that allow innocence, allow the small creatures to choose, allow them to commit mistakes, even if those mistakes lead to their obliteration. I noticed I've taken another step forward, my mind buzzing without rest, trying to make me look down at the edge, but my body swings out of range as my eyes tear through the sky. I get so high that all I can see is sapphire and clear clouds, with jewels splaying themselves through my head and taking over my mind. I close my eyes. I feel the soothing wind running all over my body. As it passes through me, it closes out all the worries and cautions lodged in my mind. The wind gains power and begins to purify. First, getting rid of the anxiety that binds my fingers, then stripping me of the will to run, taking away what covers my undecided mind, and finally leaving my heart naked of all cautions. I feel bare, an emptiness of soul, not vain, but finally free to take in the world as it is. My foot lifts slowly off the ground,
and I'm closer to the sky. This small act begins a chill flow through my body. The world is slowly being poured inside me. I feel its weight as, inside, it drags my foot until it touches the coarse ground. Seeing nothing but sky, with a desperate need to be filled again, I step from the ground, looking up. It seems like the whole world is now being poured into me all at once. It gets colder inside, then I move forward. Leaning into this energy and taking in more and more, I am almost complete now. The cold fulfilling my body like water being poured into an ice glass. I feel a freeze in my mind, preparing me for the whole world and the energy that is coming up. My foot is lifted and I lower it, now not onto the tower, but into the sky, into the wind. My body is full and I let go. O texto da Luana é certamente um texto que nos chama a atenção por muitas razões. Primeiro, pela fluência que ela demonstra ter no idioma, tanto na escrita quanto na fala. E é uma fluência num inglês, inclusive um inglês literário, um inglês que não é um inglês simplesmente do dia a dia, um inglês para uma comunicação cotidiana. É uma narrativa em primeira pessoa, uma primeira pessoa que é participante e que o tempo todo expressa muito também um lado muito intimista, uma narrativa bastante intimista e que trabalha muito essa visão do mundo a partir de uma torre. Não é a partir de uma torre em que pode te dar ao mesmo tempo a sensação de liberdade e a sensação de aprisionamento. Né? Eu lembro aqui a imagem dos pássaros e das freiras enclausuradas, que é uma imagem que aparece em algum momento no texto e que talvez demonstre exatamente esse olhar de quem olha de uma torre. Nesse sentido, é muito interessante perceber que nós temos na PUC Campinas uma aluna que consegue escrever com toda essa destreza poética, que consegue fazer uma história num gênero que para nós brasileiros não é um gênero tão habitual, porque também é diferente do que nós conhecemos como conto, e com essa capacidade de produzir um texto poético numa outra língua, o que também tem todo o mérito para o seu texto. Efeito colateral. Ele saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, espiando pela porta entreaberta se haveria um último olhar. Aquele olhar das pessoas que vão, mas não querem ir. Aquele olhar que deixa um pouquinho da pessoa que olha para junto da que fica. Aquele olhar já cheio de saudades. Pois esse olhar não houve. Ele apenas caminhou em direção ao portão e foi. Eu fiquei. Fechei a porta e me virei para a sala. Fechei os olhos para não ver que eu estava sozinha. Tudo ficou escuro, como a noite lá fora. A luz do abajur, que tingia a sala de amarelo alaranjado do pôr do sol, foi se escurecendo e apagou, completo negro. A cor vinhosa do sofá e dos cestos de bebida nas taças sobre a mesa também escureceram. Eu não era apaixonada por ele, mas quando ele vinha, me sentia apaixonada. Eu abri os olhos devagar, como quem não quer acordar para abandonar o sonho bom e feliz que se sonha e que tira o sonhador da realidade assustadora. Eu passaria a noite toda com ele naquele sofá, a semana toda, se ele quisesse, com o doce. Mas ele não quis. Levantei-me devagar e olhei em direção à varanda, onde podia avistar a lua cheia no alto do céu. Clara, branca, iluminava a noite escura, sozinha, fria. Lentamente, coloquei as cadeiras em seus lugares corretos, que ele havia arrastado. Sentei no sofá, que ele havia esquentado com os nossos corpos. Apoiei a cabeça entre minhas mãos. Respirei. Respirei fundo e levantei. Levei para a cozinha as taças, a garrafa e a toalha, em que ele havia derrubado bebida. Me arrastei. Juntei o lixo da sala, que ele havia sujado. Abaixei a música que tocava, a que ele havia sugerido. Senti de novo o gosto amargo em minha boca, o gosto sujo, a sensação de estar sozinha, do abandono. Ele deixava marcas toda vez que vinha, marcas que demoravam a passar. Depois que ele vinha, eu tinha que arrumar a casa e o coração, e arrumar essa sensação de abandono que ele causava. A neblina me arrastou para a cama.
Havia esquecido de desligar a música, que estava baixa, tocava longe. Meu corpo na cama estava inerte, não me mexia. Era estranha essa reviravolta que acontecia em mim por causa dele, esse seu efeito colateral de droga. Primeiro a euforia e a ansiedade indescritível e maravilhosas, que me faziam querer viver e sorrir e sentir, e davam certeza de que a vida valia a pena. Depois o abandono, solidão, tristeza, exaustão. Era sempre assim. Todas as suas visitas me deixavam clara, brilhante, para depois me sujar da neblina branca, pegajosa e amarga. E embora essa parte dele ficasse comigo, ele nunca olhava para trás quando saía, para não ver o amargo no qual me jogava. O texto da Marcela é um texto muito interessante, uma narrativa muito intimista e que tem todas as características de uma narrativa de autoria feminina. Da década de 70 para cá, a gente praticamente já nem fala mais em narrativa de autoria feminina, em narrativa de autoria masculina, mas a gente já fala em sexo dos textos. E esse é um texto que é feminino, que pertence ao que a gente chamaria de gênero feminino, se nós pudéssemos observar as suas características internas. Quais sejam? Foco narrativo em primeira pessoa. Essa primeira pessoa é uma personagem que é narradora, protagonista ao mesmo tempo, embora a centralização na figura do outro, do amado, também seja muito intensa, mas é ela que conta, é ela que diz, é ela que relata. E ela vai jogando extravasadamente a sua emotividade, a sua subjetividade, num discurso fragmentado, que é típico da narrativa feminina, num tempo que é o tempo da memória, uma memória especial das mulheres, afetiva, que é o que a gente observa no texto da Marcela. E ela vai fazendo isso com algumas escolhas lexicais e sintáticas que traduzem o desespero da alma humana, a angústia da alma feminina diante de uma sensação de abandono. Nós, leitores, vamos sentindo isso com ela através dessa seleção vocabular. O título é escolhido a dedo, muito bem articulado. Por quê? Porque efeito esse do abandono que é colateral. Por quê? Porque o pior estrago mesmo, que é o efeito central, o efeito primordial, a ruptura amorosa, não pode sequer ser computado. Ele é indizível, eu não posso reportar a ele, né? A narrativa, ela vai se construindo ao longo do processo dela integralmente no pretérito perfeito ou imperfeito do indicativo, num tempo do enunciado, não da enunciação na comunicação narrativa. E eu não encontrei nenhuma marca da enunciação no texto dela, do aqui e agora. Por quê? Porque os efeitos centrais, nesse momento psicológico, do abandono, do desespero, da angústia, ainda não são evidentes. Eu ainda vou tê-los depois que todo esse abandono for processado dentro do personagem. E aí eu penso exatamente para parabenizá-la e atestar realmente que você tem todas as condições de ser premiada num concurso como você foi, né, pela PUC Campinas, porque você tem essa habilidade de escritora realmente, né? Porque depois que eu terminei de ler o seu texto, eu fiquei um tempo pensando e disse assim, afinal, quem nunca passou ou não passará por experiência semelhante? Necrotério da maturidade. Deus morreu na poltrona ao lado, numa dessas tardes mornas de domingo. Os heróis estão enterrados no quintal, separados competentemente. Os loucos à esquerda, os mentirosos à direita. As cinzas da verdade estão na terceira gaveta da escrivaninha. Tenha cuidado ao abri-la, ela vive a fingir-se absoluta. Os sonhos? Estes são muitos e mal cheirosos. Guardo-os no porão, mas seu odor nauseabundo ainda invade meu quarto à noite. Olhe, parece que outro desejo se espatifou na janela. Não me preocupo mais com estes.
desde que se acumulem pelos cantos, na esperança de que, paulatinamente, eles sejam esquecidos, abrindo-se então espaço para novos fracassos. A poesia me olha sorrindo da cozinha. Meus destroços lhes são muito apetecíveis. Nela me recolho, para que no vazio de sua utilidade e no vazio do meu existir, se forme a figura assimétrica de um poema desesperado. Bom, o poema do Giovanni Trentin, nosso aluno da filosofia, é tipicamente um poema moderno, um poema contemporâneo, né, que marca aí a produção poética do nosso período. Um poema que, por exemplo, tem versos brancos, versos livres, né, sem aquela métrica perfeita como era a métrica até o movimento modernista, mas mesmo assim tem a essência da poesia, o ritmo, tem a linguagem esteticamente trabalhada, um caráter extremamente intimista e um trabalho muito interessante com as próprias palavras. Ainda há pouco eu comentava com a Teresa que os textos, de um modo geral, trabalham muito as antíteses. E isso também está presente no texto do Giovanni. Por exemplo, esquerda, direita, né, o guardar e o mostrar. E é muito interessante porque o texto, nas 3 primeiras estrofes, é um texto em que o eu lírico não se coloca diretamente. O primeiro verbo que aparece em primeira pessoa, ele está na 3ª estrofe, na 4ª estrofe do poema, que é quando vai se dizer de sonhos. Diz que os sonhos são muitos, mas que eles estão mal cheirosos. E talvez esse mal cheirosos também vai nos dando um pouco a dimensão do que é o necrotério da maturidade. Os sonhos acabando, algumas coisas, algumas imagens indo, mas aí vem exatamente aquilo que parece organizar todas essas tristezas, que é a poesia. A poesia que parece pôr ordem nesse existir, põe ordem em todo esse caos, dá um pouco de luz a esse necrotério. E a poesia é tratada aqui como um substantivo e numa personificação, alguém que produz algo. É a poesia que me olha sorrindo da cozinha. Então, um texto também muito rico em termos de figuras de linguagem. E é muito interessante porque mais para o final do texto, o texto adquire um caráter metalinguístico. É um poema falando sobre o próprio fazer poesia. Tudo igual, porém tudo diferente. A rotina de muitas pessoas é a mesma há anos. A minha se iniciou há pouco tempo, mas já pude perceber como esse negócio de rotina se torna um vício. Chegou ao ponto combinado para entrar no ônibus fretado pela empresa no mesmo horário de sempre. Digo bom dia aos colegas de condução e espero, observando as pessoas que passam na rua. Cômico dizer que alguns rostos até me são familiares, mesmo em tão pouco tempo. Adentro o ônibus, sento-me na mesma fileira de sempre, porém no segundo banco, não no primeiro, como de costume, pois aquele estava vazio. Olho pela janela, como sempre, e vejo as mesmas lojas, os mesmos carros, talvez. Desvio o olhar por alguns minutos, o suficiente para verificar se tenho novas mensagens no celular. Nada. Olho pela janela. Estamos chegando à rodovia. Sei que muitos colegas dormem, outros leem, outros apenas checam o celular para passar o tempo. Tudo como de costume. Mas havia algo diferente. Neste dia, não sinto sono, não sinto frio, não sinto fome, não sinto o tempo passar. Neste dia, mudei meu olhar. Poderia tudo estar do mesmo jeito, mas estava tudo diferente. No caminho, reparei umas casinhas à beira da estrada. Elas sempre estiveram ali? Reparei como o céu muda de uma cidade para outra. Reparei na pouca quantidade de carros circulando àquela hora. Reparei no silêncio, abafado somente pelo rádio ligado na estação escolhida pelo motorista, mas que pode ser deixado em segundo plano com facilidade. Reparei que tudo poderia ser sempre igual, a menos que eu quisesse que tudo fosse sempre diferente, dependendo apenas do meu ponto de vista para mudar a rotina. Mais à noite, dirijo pelas ruas frias da cidade voltando da aula,
Sinto-me feliz por estar dentro do carro com o ar quente ligado. Penso, será que já passei frio alguma vez? Olho para a direita e vejo um morador de rua andando com uma caixa de papelão em volta do corpo. Penso, nunca. Antes de dormir, penso, teria sido somente uma mudança de assento que me fez olhar tudo por um ponto de vista diferente? Concluo que sim e que não. Sim, porque, às vezes, tudo de que precisamos é nos mover alguns poucos centímetros para que tudo faça sentido, para que tudo mude, para que tudo volte a girar novamente. Não porque, às vezes, chegamos a conclusões ou pensamentos após vários e vários dias de poucos centímetros movimentados. Cada pequena mudança importa. Cada novo olhar importa. Cada conclusão importa. O importante, na verdade, é não entrar no vício da rotina, mas se esforçar para que a vida não se torne uma viciante rotina. Afinal de contas, é nos momentos de distração que a vida acontece. O texto da Priscila é exatamente aquilo que nós chamamos, por definição, de crônica. Esse gênero, que é um gênero híbrido entre o jornalístico e o literário, e que inclusive é um texto que em geral sai publicado nos jornais, e que parte exatamente de um acontecimento que muitas vezes pode ser um acontecimento banal, ordinário, que a maioria das pessoas olhariam e não veriam nada, passariam despercebidas, completamente indiferentes por aquilo. E o cronista olha para esse acontecimento e dá a ele um olhar poético, um olhar literário e também um olhar intimista, um olhar em que ele se questiona sobre a realidade do mundo. Quando eu estava lendo pela primeira vez o texto da Priscila, eu me lembrei exatamente de um poema do Alberto Caeiro, em que diz que o poeta é aquele que nasce para a eterna novidade do mundo. E esse talvez seja também a tarefa e a definição de um bom cronista, aquele que olha pelo mundo e vê a sua eterna novidade. No caso da Priscila, essa eterna novidade foi justamente a rotina. A rotina que a fez pensar, por exemplo, se o frio que ela sentia de dentro do carro era o mesmo frio que as pessoas que estavam na rua, desamparadas, também sofriam. O que fez a Priscila pensar a diferença entre ter o vício da rotina e a viciante rotina. E que fez também com que ela concluísse que é nos momentos de distração que a vida acontece. Três perturbações do amor. Primeira, sonho. E de repente, no meio do mistério, o milagre acontece. Boiando no caos, nossos corpos em cacos se amparam, se entretecem, se entretêm. Humildes e confessos, no silêncio esperam a abertura, a pequena abertura da oração de luz e lama fecundar o escuro e roçar o sonho mudo que dorme no poço. E vão ouvir o eco de pedra que a paciência revela, a presença brutal da realidade. Segunda, espera. Casados na cacofonia do amor, mesclados na mescalina do amor, confesso que a dor da espera, mais que a dor da véspera, me desespera. Longas ondas que o balé da maré avança e recua com passos lentos e litorâneos no compasso momentâneo da solidão. Vida, essa navalhada bêbada na carne, sangra, morde e desfibra numa sucessão de despedidas que é inútil evitar. Disso ninguém duvida. Ninguém morre de até logo, nem se afoga em lágrima de partida, diz o filósofo da inteligência, mas tem o coração, e isso faz toda a diferença. Terceira, adeus. Tudo é treva e cansaço, espera triste e cumprida, a tempestade não cessa e nem se deixa cessar. Sopro de silêncio, na escuridão espessa, a luz absurda sibila faz a chuva calar. Nenhum pássaro, nenhum passo, nenhuma geometria, ninguém explicaria o clarão.
Então, no meio do desespero branco, a luz viu estilhaçar a vida, o diamante supremo do mistério. Não há dor tão grande que dure, nem corpo tão puro que eternize. E você soltou minha mão como um cavaleiro deixa cair a espada. Depois, beija-floriu e varou minha vida como o sol no vitral de um santo. O texto Três Perturbações do Amor, de Rafael Sanson, é um poema moderno. Ele utiliza versos livres, versos brancos, o que não significa que ele não tenha recurso fônico, muitos recursos fônicos, tais como a literação, a sonância, um ritmo variado, associações fônicas, rimas toantes. E a temática é tratada desta maneira com o recurso típico da poesia, a musicalidade. A poesia tem como traço exatamente esse ritmo melodioso, melopeico, que nós encontramos na poesia do Rafael. Esse recurso intensifica a temática, que é explorada por um eu lírico, estabelecendo uma inter-relação entre o sujeito e o objeto da contemplação. O título do texto dele é muito elucidativo, pois já prenuncia que as três perturbações do amor são o sonho, a espera e o adeus, bem discriminados e desenvolvidos em cada um dos segmentos do poema. E esses segmentos representam, então, qualquer ciclo típico: início, desenvolvimento e desfecho. A maior riqueza do texto do Rafael é a escolha lexical que ele faz em cada um dos segmentos. Observe-se ainda que, junto com essa seleção lexical de substantivos e adjetivos, nós temos a seleção das formas e dos tempos verbais, que vão determinar todas as ações do poema. Nos três segmentos, sonho, espera e adeus, nós temos verbos muito fortes, como, por exemplo, amparam, entretecem, entretêm, desesperar, avançar, sangrar, morder, desfibrar, explicar, cessar, estilhaçar, durar, eternizar. E a gente vai percebendo uma gradação muito grande no campo semântico, tanto dos adjetivos quanto dos substantivos e especialmente dos verbos, levando realmente a uma ação cada vez mais intensa para um desfecho extraordinário. Tá? Como a representação artística do mundo está pautada pelos recursos de linguagem empregados, não é de se espantar que esse poema tenha sido premiado, pois as palavras selecionadas e combinadas por ele criam um efeito poético de grande expressividade. Quando ele seleciona, organiza sintaticamente, semanticamente, ele permite que nós, leitores, atribuamos um significado extraordinário a essa organização textual. E não é por acaso que ele termina o texto dele, nessa gradação muito grande, de uma forma fantástica, num último verso, entre parênteses, que diz exatamente: depois beija-floriu e varou minha vida como o sol no vitral de um santo. Fantástico o poema dele. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube, nossa página no Facebook e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia e por comemorar esse mês tão especial com a gente, o mês de aniversário da PUC Campinas. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!